Pessoal, falar da Trindade é a coisa tão simples e fácil de compreender que a gente só entende que as pessoas deturpam isso porque o homem natural não pode aceitar as coisas espirituais. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E pelo fato do homem natural não compreender, não ter no seu coração essa aceitação, mesmo que Deus paute o ensinamento como algo muito simples de se entender, e eu vou passar para vocês aqui como é simples, você não precisa ser nenhum conhecedor do hebraico, nem do grego, nem de nada para você compreender a simplicidade do que Paulo ensina aqui, que a Trindade é uma realidade. Olha o que Paulo diz, olha como é simples, 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, a Bíblia fala que Deus é espírito. Como é que um espírito tem o espírito? Será que aquela declaração de que Deus é espírito significa o Espírito de Deus nessa declaração? Porque, olha aqui, Paulo está dizendo, quem é que sabe as coisas do ser humano, do homem, senão o seu próprio espírito? Ou seja, quem sabe as coisas da sua vida, senão o seu próprio espírito que está dentro de você? Ele conhece, o seu próprio espírito conhece as atuações da sua carne. É isso que Paulo está dizendo. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Simples entendimento aqui. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Entende? Então, e ainda tem o texto que diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Ele conhece, depois eu vou pegar o texto, aqui, ó, versículo 10 aqui, mais acima. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, você tem o Espírito de Deus que ele entende, ele perscruta, está aqui o texto, né? Ele examina, ele busca, ele conhece, tá? As coisas, isso aqui é a Bíblia Strong, que é bom para auxiliar aqui no grego e no hebraico. Ele examina as profundezas, até mesmo as profundezas de Deus. Como que um ser pode examinar as profundezas de Deus se ele não é eterno, se ele não é onipotente, onisciente, onipresente? O que as pessoas não entendem, que quando Deus se manifesta lá em Gênesis 1, né, Bereshit bara Elohim, existe uma pluralidade dentro de Deus. Não que Deus seja plural, mas então, há uma pluralidade na essência do divino. Né? Isso é bem explicado pelo professor Leonardo Andrade. Né? Há algumas pessoas, um entendimento que foi passado pelo professor Leonardo Andrade, muito interessante, foi de falar da questão lá de Abraão, por exemplo. Abraão, ele vivia entre um povo idólatra que acreditava de vários deuses, e um desses deuses se chamava El. E aí Deus tira Abraão, ó, sai dessa terra, vai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai, e depois, quando Deus se revela para ele, ele se manifesta como o Deus El. Né? E isso possivelmente espantou Abraão, porque foi exatamente pelo fato de que Abraão saiu por causa desses deuses que o seu povo idolatrava. Só que Deus se manifesta como o Deus El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso, acima de todos os deuses, acima de mim não existe Deus. Né? Então, o Deus El Shaddai não é o Deus El, que os cananeus, os acadianos idolatravam, né? E outra questão também é o significado das profecias, muito interessante, que há princípios proféticos em certos nomes, como, por exemplo, Matusalém, que significa quando morrer, isso virá. Quando veio o dilúvio, né, Noé tinha 600 anos quando Matusalém morreu, logo depois veio o dilúvio. Ou seja, a vida de Matusalém era uma vida profética, quando morrer, isso virá. Matusalém morreu, veio o dilúvio quando Noé tinha 600 anos.
Então, essas capturas de conhecimento lá, passado pelo professor Leonardo Andrade, é muito interessante. Então, gente, mas o texto é tão simples. Paulo está citando aqui a igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, o ensinamento de que Deus ele enviou o seu Espírito, né? E ele está falando desse Espírito que é enviado, das qualificações que esse Espírito ele consegue perscrutar até as profundezas de Deus. Ou seja, eu não fico pensando assim, cara, vocês apoiam a Trindade, outros não apoiam. Essa guerra é ridícula. Vamos para o texto ver quem é esse Espírito. Porque se a pessoa quiser crer de uma forma, crê de uma forma, mas a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito Santo, ele guia, ele intercede pelas nossas fraquezas. E Jesus fala, ele me glorificará porque falará do que é meu. Jesus se posicionando como que muito mais poderoso do que esse Espírito. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus está numa categoria de ligação com Deus muito mais profunda, né? E o Espírito Santo está junto dessa categoria, mas o Espírito Santo que Jesus envia, ele me glorificará porque falará do que é meu, é esse mesmo Espírito aqui citado por Paulo. Como que o Espírito Santo glorificará a Jesus? Por qual motivo? Será que Jesus é superior a ele? Ou ele glorificará a Jesus porque ele falará do que é meu, ou seja, ele estará na terra fazendo a minha obra, a continuidade da minha obra, do meu sacrifício? Então, é isso que a gente tem que sondar nas Escrituras, tá? Eu queria ver um debate do falso professor Sabino aí com o professor Leonardo Andrade, porque ele fugiu da outra vez, né? Fugiu esculhambado, porque o professor Leonardo Andrade falou que nem hebraico o Sabino sabia, né? Então, o Sabino, ele é o pregador dos tolos, né? E deturpando aí o hebraico, enganando as pessoas. Eu quero ver bater de frente com um cara que realmente sabe hebraico, porque Deus chama também os seus mestres, né? Mas vamos continuar aqui. O homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, ou seja, eles não aceitam a ideia de que Deus tem a sua essência manifestada, né, de uma forma plural, né? Apesar de ele não ser um Deus plural, Deus no singular, mas ele tem uma forma de se manifestar em sua essência com pluralidade, através do Filho e através do Espírito Santo. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, Deus capacitou-nos a ter uma mentalidade de entendimento. E isso você pode ser o cara mais pobre de conhecimento humano, né, de ciência, de estudo, mas em questões bíblicas, esse crer, essa aceitação, isso vem do Espírito. Então não adianta, você vai ver caras aí muito sábios, muito inteligentes, né? E quando ele é colocado contra a parede, com o entendimento, chega uma hora que ele começa a declarar coisas totalmente diferentes do cristão. Porque a Bíblia fala, há uma só fé e um só Espírito. Paulo fala, falar toda a mesma coisa. Não existe um ensinamento tão diferente da maioria que crê em Cristo. Você tem aí ensinamentos que, por exemplo, 99% das pessoas crê de uma forma e 1% ou 0,1% aí, talvez, 99,9% versus 0,1%, crê de forma diferente. Cara, quem está com a razão? A maioria ou a minoria? Porque é uma só fé e um só Espírito. Então, se há uma só fé e um só Espírito, quando alguém fala algo espiritual e alguém vai examinar esse algo, ele tem uma aceitação. Por quê? Primeiro, cara, a pessoa consegue compreender se aquilo vem de Deus. E aceita coisas facilmente aceitáveis, né? Quando você chega e pega um texto desse aqui que está dizendo que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus, não vai ter ninguém que vai dizer assim, não, isso não é verdade. Por quê? Porque o texto está expressando. O cara que foi qualificado por Deus para fazer a ministração, o cara que era perseguidor da igreja, e toda a história dele está narrada na Bíblia, que passou a ser perseguido, um cara que abriu mão de uma posição eclesiástica na época, diferentemente de muitos que não abriram mão, que Jesus foi bem enfático em dizer, vocês daí da sinagoga, muitos de vocês creem que eu sou o Messias,
mas não me confessam por medo de vocês perderem seus lugares na sinagoga. Isso está escrito na Bíblia. Jesus, imagina, o Messias se revelou ao Sinédrio, e muitos deles, alguns não, mas muitos, Jesus falou na cara deles: vocês sabem que eu sou o Messias. Porque as escrituras eram gritantes acerca de Jesus. Jesus cumpre, ele nasce em Belém, né? Ele nasce em Belém, como o profeta Miqueias revela. Ele nasce em Belém em Efratá, coisa que não seria possível o Messias vir agora, porque não existe mais essa cidade. Então o Messias só poderia ter vindo no primeiro século. E se vai vir um falso Messias, vai ter que cumprir isso, e ele não vai cumprir, porque não existe mais essa cidade. A cidade de Belém e Efratá não existe, foram destruídas no mapa. A cidade que você tem hoje, a original está embaixo daquela, né? Entende? Então, você percebe que Jesus cumpre certas profecias. Do Egito chamei o meu filho, você vê lá toda a perseguição de Herodes, que é um acontecimento histórico, né? Ele ocorre mesmo, isso tem narrações, talvez até em outros livros, Herodes matando as crianças e tal, e Jesus tem que fugir. João Batista talvez não teve que fugir porque ele morava num lugar muito próximo ao deserto. Então, em lugares longe não chegou. E a idade de João Batista era um pouquinho maior do que a de Jesus. Mas Jesus está exatamente numa época em que a idade dele confirmava que Maria e José seriam perseguidos. O ouro, incenso e mirra que os magos deram, eles fogem com aqueles atributos para o deserto, para o Egito. E ali ele cumpre uma profecia: do Egito chamei o meu filho, que também está lá. Outra coisa que a gente precisa analisar: um texto pode ter várias coisas proféticas ao mesmo tempo. Cara, é ridículo quando eu vou conversar. Esses dias estava tendo um debate aí, até com um amigo Rick aí na live. E, cara, foi ridículo. Eu falei para ele: cara, você cita o Apocalipse, aí você vem lá naquela batalha lá de Miguel, né? Eu gosto de falar coisas aleatórias porque eu acho que edificam também. Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás e seus anjos, né? E diz que Satanás, o dragão, esse Satanás que é o dragão, é a antiga serpente, ou seja, tá ligando esse dragão à antiga serpente lá do Éden, tá? Mostrando a primeira personificação da maldade lá em Gênesis, que engana Eva. Paulo diz que Eva foi enganada, e engana Eva. E aí o que acontece? Logo depois vem outros textos. O que as pessoas não entendem é que dentro de uma profecia, quando é falado uma coisa, nem tudo pode estar dentro da mesma época, entende? As coisas não estão dentro da mesma época. Por exemplo, as cartas de João à igreja era uma coisa que estava acontecendo na época, as cartas dele para aquela época mesmo, né? E João repreendendo a igreja. Logo depois, há acontecimentos ali que são para o futuro, há acontecimentos que já ocorreram, como essa peleja de Satanás, né? E aí o cara me chega, né? O Rick me chega e fala assim, eu perguntei a ele assim: cara, quem são esses demônios que Jesus expulsou? Ah, esses daí são os queridinhos, sei lá, os nomes que eles dão aí, que eu nem procuro me aprofundar nisso. Falei: cara, mas qual é a evidência? Eu tenho muito mais prova de que esses demônios são anjos caídos do que você. Porque quando você chega lá no último livro, lá no finalzinho do Apocalipse, está lá o lago de fogo, que está lá dentro, lá a besta, o falso profeta, né? Satanás e seus anjos. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. No caso, o lago de fogo ali. E todos os que não estiverem no livro da vida. Ou seja, quem são esses anjos de Satanás? São os anjos que caíram, tá? Você não tem outros seres lá lançados lá. Esse inferno sendo preparado para Satanás e seus anjos comprovam que toda personificação da maldade que atinge o homem, ela vai ter uma condenação final. Por quê? Porque ela causou à humanidade certos problemas, né? Muitos problemas. Talvez se a serpente não tentasse Eva, jamais ela comeria do fruto. No momento que Satanás decai do céu, a morte de Cristo se torna evidente. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, já saberia o que viria, o desenrolar que viria. Quando ele peca, a morte de Jesus se torna evidente. Por quê? E Deus já sabia que aquilo ia acontecer. Por isso que a morte de Cristo está prevista antes da fundação do mundo. Que antes de Deus criar tudo, ele já sabia como ia acontecer.
Antes, quando Deus criou o Satanás como sendo um ser bom, lógico, Deus não criou um ser mau, Deus não é mau, porque se Deus criasse mal e o condenasse no final, Deus estaria sendo injusto. Ora, eu te criei para ser mal, para fazer a minha vontade. Deus é santo. As pessoas têm que entender o seguinte: tudo que foge de santidade tem que entender o texto para ver se está se tratando do Deus El Shaddai ou se está se tratando do Deus cananeu, El. Porque tudo que foge à santidade de Deus, tá? A gente tem que entender. Porque Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é justo juiz, ele não vai cometer injustiças. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando começa uma situação que nem começa a colocar em injustiça, querendo descredibilizar a santidade de Deus, né? Que eu não preciso defender isso, mas infelizmente a gente tem que chegar a esse ponto. Aí não. Aí a gente tem que ir lá para o hebraico, ver direitinho o que se trata. E mais profundo são coisas que não dá para você fazer numa live, né? Tem que pegar um especialista em hebraico para explicar a situação. São coisas que às vezes fogem do nosso conhecimento. Mas no conhecimento básico, você tem que entender que está tudo enquadrado. O sistema maligno, ele não existe um sistema maligno fora da alçada de Satanás. Não existe outros espíritos fora do domínio de Satanás. Ali no texto de Apocalipse diz que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. E depois ele começa a falar que esse dragão é a antiga serpente. E esse dragão é chamado de Satanás, o diabo, né? Satanás. Então o texto já começa a esmiuçar, já começa a revelar quem é esse dragão. E aí você passa a entender quem é a cauda que arrasta 1/3 das estrelas do céu. Você consegue entender por quê? Porque se o inferno é preparado para Satanás e seus anjos, e houve uma peleja no céu com Satanás e seus anjos contra Miguel e seus anjos, você percebe que essa cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Você não precisa nem ir para o texto lá onde fala de Lúcifer, né? Que pode ser também o profeta. As pessoas falam assim, não, mas o cara está falando disso daqui. Cara, muitas vezes o profeta pode estar falando de algo que acontece na época, algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu num nível superior espiritualmente. Basta a gente ter um discernimento espiritual com a concordância de todos os acontecimentos do livro. Porque não tem lógica. Os judeus achavam que os demônios, eles chamaram Jesus de Beelzebul por ser o maioral dos demônios, ou seja, eles deram um nome a Beelzebul, um nome ao diabo, né? Como se Satanás se chamasse Beelzebul, né? E Jesus, quando vai expulsar demônios, chama de espírito imundo. E Jesus, quando pergunta ao endemoniado qual é o seu nome, não, o nome é Legião, porque somos muitos. Aí você tem que imaginar o seguinte: você imagina a peleja no céu, os anjos de Miguel aqui, os que se mantiveram a sua essência, e Pedro fala sobre isso, né? Anjos que Deus não, que devemos levar em consideração, que Deus não perdoa anjos que não mantiveram as suas qualificações, a sua propriedade angelical, né? Então os precipitou no abismo, ou seja, Pedro está falando que aqueles anjos não se mantiveram. Que tipo de convencimento Satanás teve para convencer aqueles anjos a segui-lo a uma peleja? No texto antigo diz, né, que o Lúcifer, o ser de luz, né, que não tem essa palavra Lúcifer, mas dá para entender, o portador da luz, eles queriam colocar o seu trono lá onde estava o trono de Deus, né? O serafim lá queria colocar, a personalidade ali é um serafim, queria colocar o seu trono mais alto. Cara, que personagem bíblico que fez isso? Porque está falando de um ser que possivelmente é um serafim, que está se colocando acima de Deus. Não pode estar representando uma figura humana, porque uma figura humana não consegue colocar o seu trono acima de Deus, a não ser que queira, com a sua idolatria, subjugar a adoração a Deus aqui. Mas o texto está mostrando uma espécie de serafim. E você vê uma peleja no céu com Miguel e seus anjos, contra Satanás e seus anjos. E quando Jesus vem expulsando o demônio, qual a ideia? Você imagina se a gente... o Apocalipse ele é explicado depois. Mas como os judeus viam aquelas questões de manifestações? Jesus certa vez perguntou para um homem a respeito do menino que o demônio jogava na água do fogo para o matar. E Jesus tinha dado a autoridade, o nome de Jesus, a 72 discípulos.
E os discípulos não conseguiram, nem os de Jesus conseguiram expulsar esse tipo de demônio e não sabiam por quê. Aí algumas pessoas criticam assim, cara, então quer dizer que o nome de Jesus não tem poder? Meu irmão, o próprio Jesus está dando o ensinamento que o poder está no nome, mas haviam certos seres que deveria ter uma certa espécie de consagração. Não se sabe por quê, mas o nível espiritual ali tem que ser maior. E é Jesus que está falando. Jesus poderia estar falando, não, o meu nome não funciona nisso daí. Não, Deus, Jesus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. O problema não está no nome de Jesus. O problema está no homem que precisava de uma consagração maior para ter talvez a fé suficiente para não duvidar ali. E ali os discípulos estavam acostumados a expulsar demônio, encontraram um que não conseguiram. Depois foram questionar Jesus. Jesus falou, essa casta, olha, Jesus está falando de qualificações espirituais. Esse tipo de demônio não se expulsa senão por jejum e oração. Ou seja, Jesus tinha essa vida consagrada, tá? E é lógico que ele é o próprio Criador de todas as coisas também. Então, mas Jesus está explicando, Jesus deixou propositalmente. Aí Jesus vem e começa a entrevistar o pai daquela criança. Para não ficar só nas palavras dele, ele quis mostrar para os discípulos as declarações de alguém que conviveu, né, como se fosse a alma daquela criança, um pai. Um pai que não iria mentir, que iria falar sinceridades acerca dos acontecimentos e iria dar essa aula para os discípulos. Mas quando acontece isso, Senhor, o meu filho, ele parece ter um espírito mudo e surdo, é? Ele espuma, arranja os dentes, cai no chão. Talvez, quando o pai gritava, o filho, mesmo não sendo surdo, o espírito não permitia que ele ouvisse, tá? Tomava as faculdades do ouvido e o filho não conseguia fugir do perigo. Quando o filho gritava, né? Quando o filho tentava gritar, não saía nada. Pedir por ajuda pelo pai, não saía nada. Ou seja, o pai estava vendo que o filho estava totalmente tomado por aquele espírito. E o pai está dando declarações de que o demônio estava fazendo ele ficar surdo e mudo. Mas que a criança não era surda e muda. Porque se tem alguém que conhece seu próprio filho, é o próprio pai. Então ali ele está dando um relato de que o espírito, quando o possuía, causava nele mudez, surdez, ele espumava. Então Jesus está mostrando através do pai ali da criança o resultado daquela manifestação. Para que isso, gente? Para que se possa identificar em todas as esferas de tempo, depois do nome de Jesus, quando você fosse usar o nome de Jesus, você poderia se deparar com essa questão, essa situação, e entender e lembrar desse texto, que o Espírito Santo nos faz lembrar desse ensinamento de Jesus. Olha, esse tipo aqui é uma casta mais forte, entenda? Se não tivesse esse ensinamento, o que ia acontecer? Chegaria o nome de Jesus no momento e ia falhar. Exatamente isso que ia acontecer, né? Chegaria um momento que isso ia falhar. É igual aquele ensinamento de. É igual o ensinamento da Bíblia quando a pessoa se apartar, né, do casamento, que fique só. Se não existisse esse ensinamento, né, é lógico que ali a pessoa se apartou, ela não sofreu nenhum agravo de adultério nem nada, ela se apartou e quis viver só. A Bíblia está mostrando que a pessoa pode. Se não existisse isso na Bíblia, a mulher casada ou o marido casado ia achar que não iam ter que viver aos trancos e barrancos, não importasse o que fosse, eles teriam que estar juntos. Espancamento, agressão, outros tipos de coisa. Não, se a pessoa se quisesse quebrar esse relacionamento para viver só, a vida dela não está presa nesse. A vida dela está presa a um relacionamento. Se ela quiser viver só sem se relacionar, agora se sofre porneia, né, se sofre agravo, se sofre outra questão, né? Aí se separava legalmente e se seguia. Só que muita gente não crê que se pode casar de novo. Olha, 90 e poucos por cento da igreja sabe que pode, pensam que pode, mas uma pequena porcentagem gosta de arrumar confusão. Mas esse é outro assunto. Então, voltando aqui, a revelação do Espírito Santo está em toda a Bíblia, entende? Aqui Paulo está falando que essa sabedoria ela não é uma sabedoria humana, tá? É uma sabedoria de Deus que vem em mistérios, tá? Então, é igual o dom de línguas lá.
A Bíblia fala que é o menor dos dons, ou seja, é um dom. Ponto. Menor dos dons. Paulo diz, é o menor dos dons. Ponto. É dom. É dom do Espírito, tá? Agora, é linguagem humana? Não é linguagem humana? Cara, não é linguagem humana. Essa linguagem, ela edifica o seu espírito. Paulo diz assim, são todos que oram em línguas? São todos que têm dom de curar? Ou seja, o Espírito Santo, ele não atua com todos os dons nas pessoas. Cada pessoa recebe alguns dons, mas os dons podem ser buscados com oração, né? Com trabalho na igreja. Então, quando a pessoa é proibida de orar em língua na igreja? Não. Ela é proibida de pregar em línguas, de só ficar falando em línguas. De ser tomada em línguas no momento de uma oração, ela não é proibida. Não é isso que Paulo está falando, entendeu? Tanto que Paulo fala assim, eu, graças a Deus, oro mais em língua do que todos vocês, mas eu prefiro falar 2 ou 3 palavras na linguagem humana. Olha o que ele fala. Olha aqui como é que ele separa a linguagem espiritual da linguagem humana. Eu, graças a Deus, oro mais língua do que vocês, mas prefiro falar 2 ou 3 com a palavra, com o meu intelecto, com o inteligente. Ou seja, se a linguagem fosse humana, não caberia o intelecto. Agora, Paulo fala assim, mas para a edificação da igreja, você pode orar para interpretar o que está sendo dito ao seu espírito. Aí, com essa interpretação, você tem um entendimento humano, ou seja, é como se fizesse uma transliteração daquela linguagem, que é uma linguagem estranha, para uma linguagem, da sua linguagem, para que você entenda o que está sendo dito ali ao seu espírito e você possa edificar a igreja. Quando você consegue isso, que também é um dom, você consegue edificar a igreja, ou seja, a igreja consegue receber aquilo que está sendo dito ao seu espírito e também consegue edificar o espírito das pessoas que estão ouvindo. Da mesma forma que é como se fosse uma forma. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo acaba intercedendo por nós, orando por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a atuação do Espírito Santo, ele faz essa oração entre o nosso espírito e Deus, ou seja, ele faz um papel que, que edifica você, ou seja, você deve ficar cheio de regozijo, né? Cheio de alegria, sem saber o que está acontecendo. Mas quando você consegue o dom de interpretação daquilo, você começa a saber, é muito mais bonito, porque você começa a ouvir essa oração entre o seu espírito e Deus, é assim que eu assimilo. E além de saber, você consegue transmitir isso para a igreja, em forma linguagem humana. No dia de Pentecostes, não poderia ser idiomático, por quê? Porque haviam pessoas de vários povos, tá? Então, com várias línguas maternas diferentes, não todos tinham a mesma língua materna. Imagina todo mundo falando, um falando inglês, outro falando alemão, outro falando em português, e está chegando aqui português, alemão, brasileiro, todo mundo ouvia na sua própria língua materna. Imagina se todos eles estivessem falando juntos alemão, português, francês, só dando um exemplo, tá, gente? Que não era essa linguagem. Mas imagina todos eles falando junto e todo mundo aqui de outras nações entendendo ao mesmo tempo. Deus poderia fazer isso, mas não foi isso que aconteceu. O que acontece era que aquela linguagem humana, ela recebe um dom de interpretação para cada ouvinte. Deus simultaneamente traduz para os ouvidos de cada ouvinte na sua língua materna. E ali eles começam a entender as grandezas de Deus que estava sendo falado. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Aquilo era o cumprimento de uma profecia. Alguns pensavam que aqueles homens estavam embriagados, ou seja, não era língua humana. O texto é bem enfático, cara. Se você está vendo alguém falando linguagem humana, como é que você vai achar que o cara está bêbado? O cara está balbuciando, você vai achar que o cara está bêbado. Agora, se o cara está falando grandezas de Deus, espera aí, como é que esses caras são gentios e estão adorando a Deus? Eles não são desse tipo de coisa. Então o texto é bem claro, você percebe que os homens primeiramente pensaram que eles estavam alcoolizados. Aí Pedro explica a questão da profecia de Osés e daqui a pouco, e acontece, não sei, simultaneamente, acontece de os homens, cara, como é que a gente consegue entender isso na nossa própria língua materna? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é cumprimento da profecia de Osés, ou seja, Deus não é Deus de confusão, não ia deixar aqueles caras balbuciando qualquer coisa no ar
sem dar uma interpretação, sem fazer com que as pessoas compreendessem o que estava sendo feito. Porque o objetivo de Deus ali era mostrar para eles o cumprimento das profecias. Eu não acho que todos que estavam ali receberam esse mesmo entendimento, mas eu acho que os mais espirituais, os que foram ali de coração, né, que era um lugar que se reuniam para o templo, né? Então ali Deus começa a transmitir dentro do interior dele, eles também começam a receber. Só que aqueles lá estavam sendo edificados no Espírito, eram gentios, eram pessoas que nunca tinham contato com Deus, com Deus né, com Deus da lei, né? Deus que estabelecia a lei com Israel. E foi uma coisa extraordinária, porque, cara, Deus concedeu a eles uma coisa espiritual. Por quê? Porque o Oséias dizia isso, que haveria um tempo e naquele tempo havia chegado. Então eles começam a entender que realmente a profecia havia se cumprido ali. Ponto. É fácil de compreender o assunto. Mas as pessoas fazem rodopiam, né? E ficam debatendo essas coisas e não dá em nada.